Então, aqui esse vídeo foi feito para vocês terem gravado passo a passo de como modelar a saia envelope da primeira aula da gente, né? A primeira costura que a gente vai fazer, tá? Espero que vocês gostem e aprendam e façam saias para você, para sobrinha, para filha, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa a fazer. Primeira coisa é tirar as medidas, como a gente viu lá no curso. Lembra? Medida da cintura, do quadril, o comprimento da saia e a altura do quadril. O comprimento da saia pode ser o comprimento até o pé, até o joelho, até abaixo um pouco do joelho, até acima um pouco do joelho, tá bom? Essas medidas são as mais importantes que a gente precisa para fazer a primeira saia envelope, tá bom? Então, a cintura você vai medir um pouco acima do umbigo, o quadril na área mais arredondada que você tiver, na área mais alta você mede o quadril, tá? E o comprimento do quadril, eu vou botar aqui umas medidas que são industriais, para você seguir pela medida industrial da altura do quadril, para não dar errado, tá bom? Eu vou botar umas medidas aqui industriais. Ou você pode também usar uma corda, lembra que eu usei um barbante? Você amarra o barbante, né? Ou a corda fina, ao redor da cintura e dá um nó. Não amarra ela apertada. Depois de dar um nó, o que você vai fazer? Você corta bem juntinho aqui no nó. Bem juntinho. E joga o nó fora, tá? E fica só com a medida da sua cintura aqui. Assim você faz também com quadril, tá? Quadril e cintura. Aí você pega essa medida que você tirou aqui, você dobra essa corda, ou esse barbante, e dobra mais uma vez, dobra em 4, tá? Aqui é a metade da cintura, metade da metade do quadril, tá bom? Ou você pode fazer também, né? Ou você pode fazer também, com a calculadora. Você mede na fita métrica, vê quanto é que deu a cintura, vê quanto é que deu o quadril, divide por 4 na calculadora, tá bom? É mais fácil, né? Pois muito bem, eu tenho aqui uma tabela feminina de medidas industriais. Aí você pode medir a altura do seu quadril, tá? Por mais ou menos o teu manequim, tá? Se o seu manequim passar de 48, eu botei uma outra medida aqui, tá? Que vai além de 48, 50 até 62. Aí você veja a altura do seu quadril por aqui, tá bom? Aí você vê mais ou menos quanto mede a sua cintura, que você vai ver mais ou menos qual é a altura do seu quadril, para você não ter dúvida e não fazer uma altura de quadril errada, né? Como eu vi, muita gente ali não estava entendendo a altura do quadril. Então faz por aqui, por essa medida, que essa medida é industrial. Você também pode fazer a primeira saia, como a gente combinou fazer a saia no TNT, lembra? Então, você pode pegar uma dessas medidas aqui, a medida da cintura, do quadril e da altura do quadril, e você coloca uma altura de saia qualquer, tá bom? Você pode fazer por aqui. Só que você vai pegar os tamanhos de cintura e quadril exatamente como estão aqui, tá? Se você pegar o tamanho P, a cintura vai ser 66, o quadril vai ser 92 e a altura do quadril 19, tá? Então, segue aqui as medidas, tá bom? Então, primeira coisa que você vai fazer, a gente vai desenhar um retângulo, tá? Com que medidas? Esse retângulo vai ser a altura da saia, que vai até o joelho, no caso, né? Aqui eu peguei uma medida de 56 até o joelho.
E peguei uma medida também de quadril, que é 112, dividir por 4 vai dar 28. Então, daqui a aqui tem a medida de 1/4 do quadril, que é 28. É a medida do quadril dividido por 4. Aqui também. Aqui embaixo e lá em cima. E esse retângulo é feito com a altura da saia até o joelho e a medida do quadril, tá? Isso é para começar o molde. Eu tenho que formar esse retângulo para começar o molde. Depois que eu fiz esse retângulo com a medida do quadril dividido por 4 e da altura da saia, eu vou marcar agora a cintura. Como é que eu vou marcar a cintura nesse retângulo que eu fiz? Aqui tem o quadril dividido por 4 e tem a altura da saia. A cintura, eu vou pegar a medida da cintura e dividir por 4. No meu caso aqui, dessa saia que eu estou fazendo, deu 22,5, que é 90 a cintura, dividido por 4, 22,5. Aí eu vou marcar aqui, ó. Vou marcar a cintura. Deu aqui, ó, 22,5. Marquei a cintura. Então, eu já fiz o retângulo, que é o meu... Comecei o meu molde fazendo esse retângulo. Agora, marquei a cintura, tá? Lá em cima. Agora, eu vou marcar a altura do quadril desse lado aqui. Vamos lá. Vou marcar. A altura do quadril, segundo a tabela que eu vi, é 20. Então, eu vim daqui para cá e marquei o meu quadril, 20. Tá? Aqui eu tenho a cintura. Aqui eu tenho a altura do quadril. Esse retângulo é o tamanho do quadril dividido por 4 e a altura da saia. Tá bom? O que eu faço agora aqui? Aqui agora eu vou desenhar a minha saia, tá? Como é que eu vou desenhar? Vou passar um risco da cintura onde eu marquei até o quadril onde eu marquei. Então, eu fiz uma ligeira curva, tá? Porque a gente tem uma curva. Depois que eu fiz essa curva, agora eu vou prolongar uma reta aqui embaixo. Uma reta que seja de 5 a 7 centímetros. Por quê? Porque eu quero uma saia evasê. E daqui, da altura do quadril que eu marquei, até esse prolongamento, eu vou fazer uma reta também, ok? Isso. Agora, o meu molde das costas já está pronto. Ele está dobrado pelo meio, tá bom? Porque eu fiz a metade da metade. Então, eu fiz só a parte das costas. Para eu enxergar melhor esse molde, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma linha vermelha, tá? Todas as medidas que eu fiz, deixando de lado o retângulo que eu tive que fazer para me guiar, para achar o ponto da cintura, para achar o ponto da altura do quadril, para prolongar a minha bainha, para poder fazer uma saia evasê. Agora eu dispenso tudo isso, marco em vermelho e corto o meu molde. Porém, a gente tem que fazer um consertinho aqui nesse molde, tá? Essa vai ser a parte traseira. Aqui, ó, eu vou dar um cortezinho aqui, tá? Vou pegar a caneta aqui para vocês verem. Aqui eu vou ter que dar uma leve arredondada, tá bom? Porque depois eu explico o porquê, tá bom? Muito bem. Essa é a parte traseira. A parte dianteira, como é que eu vou fazer? A parte dianteira é a minha parte traseira, que é essa aqui, vocês estão vendo aqui. Eu vou prolongar mais a mesma quantidade, só que reta, da medida de 1/4 da cintura, tá? Então, eu boto mais um pedaço de papel para cá, quadrado, porque as minhas duas partes dianteiras vão ser desse tamanho aqui, esse tamanho total aqui, tá bom? Porque é uma saia envelope, ela bate uma parte por cima da outra na frente, tá?
Muito bem. E o cós? Como é que a gente vai fazer o cós? A medida do cós é a quantidade da cintura inteira e mais 30 centímetros. E mais um pedaço de 30 centímetros. E a largura do cós é de 10 centímetros, porque no final ele vai ficar só com 4 centímetros de altura. Eu vou explicar melhor, tá bom? Daqui a pouco eu explico o cós melhor. Vamos ver como é que a gente vai cortar essa saia. Vamos dizer que isso aqui seja um TNT. O fio do TNT tá, a auréola do TNT é assim, é aqui, e o fio é esse da saia. Eu vou pegar o molde de papel, vou dobrar esse TNT aqui, tá dobrado, tá? Aqui é a dobra do TNT. Vou pegar um alfinete e vou alfinetar o meu molde aqui. Esse aqui é o meu molde de papel, tá? Esqueci de pintar ele todo de vermelho. Então, ele é meu molde de papel. Botei aqui em cima. Ele tá, a parte dele aqui reta tá em cima da dobra do tecido, tá bom? E a parte da cintura, eu não deixei espaço, tá? Em cima da parte de cima, tá bom? O que eu vou dar de distância para costura e folga? É aqui, ó. Quando eu prender aqui com o alfinete, eu vou fazer um outro risco aqui, entre 1 centímetro e meio, para poder costurar, tá bom? E vou recortar aqui, aonde eu fiz a risca, tá? Só que aqui eu vou ter que ter uma leve curvatura, como eu disse para vocês. Eu vou explicar lá na aula por que tem que ter essa curvatura. Essa medida daqui da cintura até aqui tem que ser igual a essa. Como essa aqui está fazendo curva, ela está maior. Então, ela vai subir até aqui, mais ou menos. Por isso que vai dar essa curvatura aqui, tá? A parte dianteira você não precisa encostar na dobra do tecido. Você pode chegar lá mais para cá. Por quê? Porque aqui vai ter corte também. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá na outra. Eu vou dar uma folga, tá? Ó, aqui. Vou dar uma folga de costura, tá? Toda ao redor dela. Vai ter que ter uma folga, tá? E aqui vou dar uma ligeira subida, como eu falei já, tá? Muito bem. E ali do outro lado a mesma coisa. A mesma coisa. Vou dar uma folga aqui também, tá? Muito bem. Essa é a parte, tá dobrado, são duas partes dianteiras, tá bom? Agora eu vou explicar um pouco mais o cós, para vocês entenderem, tá? Eu falei que o cós era a quantidade da cintura inteira da saia costurada, né? Vamos dizer, costurei a saia aqui, tá? Aqui é a lateral, lateral, aqui é a parte de trás, e aqui são as duas partes da frente, tá? E mais 30 centímetros, então o cós vai ser tudo isso aqui. E eu quero mais um pedaço de 30 centímetros, tá? Por quê? Porque ele vai ser preso nessa região aqui. Quando essa saia fechar aqui, eu vou poder amarrar a saia envelope, tá bom? Então, ouçam toda a aula para você entender mais uma vez, ouça quantas vezes forem necessárias. Termina de fazer o molde no papel. E leve o seu TNT para a gente cortar lá na aula de quinta-feira, tá bom? Você vai fazer uma linda saia aí, ó, para começar. E olha quantas possibilidades de saia você pode criar. Muitas, não é? Você pode, inclusive, a gente vai ver como é que põe o velcro, tá? Para ela ficar presa. E se você não quiser nada de amarrar, você pode fazer ela só com velcro ou só com botão, tá bom? A gente vai fazer essa saia, se Deus quiser nos ajudar, e a gente também treinar em casa, né? Tirar um tempinho para se dedicar. Então, a gente vai estar fazendo essa saia na aula que vem na quinta-feira, tá bom? Beijo!